Ok, minha gente, bom dia! Eu vou direto, sabe por quê? Porque esses caras não deixaram começar o programa há 4 minutos atrás, que eles não paravam de falar. Imagina, vocês estão brigando por causa de cadeira. Que coisa, rapaz. Uma mais alta que a outra. Então vamos direto para o programa, e cheio de notícias, cheio de informações e debates. Acima de tudo, que a gente vai aqui debater os principais assuntos e problemas da semana de nossa cidade, sem deixar de falar do INSS, que é o primeiro assunto do programa, que o Brasil inteiro só discute isso e até agora, por enquanto, nada está acontecendo, mas Marcão vai falar sobre isso. Faria, bom dia. Bom dia, Ed, bom dia, Quincas, bom dia, Marcão. Sexta-feira, programa Debate, estamos aí para falar dos problemas e soluções da nossa cidade. Pois é, problemas e soluções, realmente é isso. Quincas. Bom dia, Hélio, bom dia, Faria, bom dia, Marcão, bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Uma sexta-feira de paz, harmonia a toda a família que nos assiste nesse momento. É isso aí, Marcão, bom dia. Bom dia, cadê o Júnior Peixe, que não está aqui? Cadê o quê? O Júnior Peixe, gente, Júnior do Peixe. O assessor do Hugo Mota, que está envolvido com o maior escândalo do INSS. Eu quero falar com o Júnior do Peixe. Não, eu quero te ouvir, já pode entrar direto no INSS, eu já pergunto. O que aconteceu até agora, o que o povo pode esperar? O governo culpa o Bolsonaro, mas não deixa fazer a CPI? A culpa é do Bolsonaro, então vamos fazer a CPI. Não, nós não queremos CPI. Bom, esse rolo todo... O que os aposentados, Faria, Marcão e Quincas podem esperar? Vamos lá. Primeiro de tudo, CPI é um instrumento da minoria no sistema legislativo. Né? A CPI ela existe quando você não tem uma investigação, né, acontecendo. Você faz uma CPI... Ou não tem conhecimento, né, daquilo que aconteceu. Exatamente. E aí, a partir da CPI é feita a denúncia do Ministério Público. Não é o caso. O caso, a Polícia Federal já está investigando, a denúncia já foi feita, a CGU já fez a força-tarefa e a coisa está acontecendo. A CPI passa a ser um instrumento político e eu, particularmente, votaria a favor da CPI. Aliás, ontem eu vi que o líder do governo, o ex-governador da Bahia, que é carioca, né, o Jacques Wagner, né, também vai votar a favor, vai assinar a CPI. A CPI vai acontecer. E causou mal-estar dentro do PT. Azado aí. Gente, olha só, é isso que a pessoa precisa entender. Eu não vejo nenhum problema, né, Marcos, professor Marcão, eu não vejo nenhum problema em você querer usar os instrumentos do Poder Legislativo para investigar. Normal. Né? Agora, o que não dá, né, e é esse que é o ponto que eu acho importante, o que não dá é desconsiderar o que já está sendo feito. Hoje você tem uma operação policial em curso, onde pessoas foram indiciadas, até agora nenhuma delas é política, pelo visto, as empresas já foram retidas o saque, os bens, né, Porsche, aqueles Lamborghini, já foram todos apreendidos e está se focando numa coisa que é muito engraçado. É igual aquele cara que contrata um detetive para verificar se a esposa está traindo, ou se o esposo está traindo, já que estamos na onda do LGBTQIA+, né? E aí quando o detetive consegue as provas e prova que a esposa está traindo, o cara fica pé da vida com o detetive. Ora, o governo que estava, e o governo que está, e o governo que virá, a função deles é investigar, abrir o acesso. Polícia Federal e INSS são institutos, são órgãos de Estado, não podem ser manipulados. Infelizmente, né, no governo passado, há uma mancha, que eu não sei se é real ou não, até hoje não vi nenhum inquérito sobre isso, sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que tem aquele vídeo, naquela fatídica reunião em que ele falou: se não puder mudar o da ponta, muda o superintendente. Se puder mudar o superintendente, muda o ministro. E o próprio ex-ministro Sérgio Moro fez essa declaração em vários programas, dizendo que ele não pôde deixar a Polícia Federal rodar livremente, porque o governo, através do presidente e da Casa Civil, intervia. Então, assim, você tem esses dois pontos. A Polícia hoje Federal está podendo fazer, o inquérito está ocorrendo, já tem gente com bem apreendido, os nomes estão aparecendo. Isso é fato. O resto é narrativa, de ficar, na época do outro não tinha, na minha época tem. Gente, aí faz parte do jogo. Ontem foi apresentado um gráfico interessante, Kikas, muito interessante. Porque a gente que né, e aí eu puxo o Faria para o meu lado, que ele também é pedetista, a gente que é mais progressista e é do movimento associativo e sindical, tem há muito tempo vem metendo a porrada na gente. Federação, associação, sindicato, o pessoal cai de malha em cima.
E ontem foi divulgado um gráfico na própria convocação do ministro, que ele mostrou as associações históricas, com mais de 20, 30 anos, e as associações que foram criadas há menos de 7, 8 anos. E são essas associações que foram criadas há menos de 7, 8 anos que tiveram aquele volume gigante de associados de descontos. Então, assim, está quase que, pelo menos nessa primeira leitura, claro que eu tenho um grupo de associações que foi criada especificamente para fazer isso, para pegar o dinheiro da população. E isso é o que eu acho que a gente precisa averiguar. Eu acho que a CPI ela vai desbancar para esse lado. E é muito importante que a CPI aconteça, na minha opinião, porque você vai poder ter um espaço a mais para discutir esse assunto, né? Para poder você ter uma discussão mais ampla, inclusive sobre o papel do sindicato, da federação, da associação, porque tem muita associação séria, em especial da área rural. Tem muita associação que faz um trabalho correto. E está sendo todo mundo jogado na mesma lama, como as associações de fachadas que foram criadas ali só para roubar o dinheiro do povo. É isso que eu acho que é importante a CPI trabalhar e focar e identificar isso. Agora, num primeiro momento, foi aquilo que o governo fez. O governo entendeu, pelo que eu entendi até na fala do Jacques Wagner, o governo entendeu que, poxa, peraí, você está tendo a polícia, por que aprovar a CPI? Isso é mais um palanque. No segundo momento, eles entenderam que não. Então, já que a coisa vai para além, vai para Dilma, vai para, talvez até antes da Dilma, vamos abrir a CPI e vamos tocar para dentro. Ô Marcos, deixa eu falar uma coisa a você. Bom dia a todos. Eu entendo, Faria, que realmente, hoje, o legislador, o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, ele se elege com uma função de fiscalizar o executivo. Essa atitude do Jacques Wagner, essa atitude dele a votar a favor da CPI, porque na realidade, Hélio, o que acontece? Você pode ser situação, mas você não tem que estar dizendo amém a tudo. Sim. Então, hoje, em todos os segmentos que ocorrem dentro das casas legislativas, existe o quê? Uma interpretação do parlamentar ser submisso àquele legislador, daquele executivo. Então, a partir do momento que ele passa a ser dependente do executivo, ele não tem uma liberdade de legislar a favor de um segmento, a favor do cidadão que está de fora, que nessa situação que a gente está discutindo aqui agora... Vira um parlamentar placebo, né? Vive um parlamentar placebo. Então, hoje, o que acontece? A questão do INSS, como várias questões que eu quero entrar aqui no âmbito político, o parlamentar ele tem que ser independente. O eleitor escolheu a ele para ele representá-lo ou numa Câmara de Vereador, numa Assembleia Legislativa, ou num Congresso Nacional ou no Senado. Agora, não se pode a pessoa não fazer valer aquele mandato dele. Essa situação, Hélio, que vem acontecendo do aposentado, isso aí é uma agulha no palheiro. Isso é uma agulha. Se você analisar, que eu já falei aqui atrás, esses empréstimos consignados aos aposentados, quais são os esquemas para banco tal, ou banco digital, enfim. Como é que as pessoas hoje têm um empréstimo consignado, a garantia de um pagamento, paga-se uma taxa absurda e vem outros descontos atrás daquela taxa. Então, é isso que estão fazendo com o aposentado, é isso que estão fazendo hoje nessas associações para descontarem esse dinheiro que nós já discutimos aqui. Então, conclusão. Mas eu vejo que o Ministério Público, a polícia, já está tomando uma grande decisão em cima disso. Hoje, no Pernambuco, eu estava acompanhando agora, através da mídia, a polícia, o Ministério Público, a Polícia Civil, lá em Pernambuco, já em João Pessoa, estão prendendo advogado, servidor. Então, estão tomando as atitudes que realmente o que se tinha que se fazer. E aquilo que eu disse aqui no programa anterior, tem que se fazer uma lei para blindar o aposentado. E as pessoas não se preocupam com isso. O parlamentar não se preocupa com isso. Mas essa lei o Bolsonaro queria fazer lá atrás
e os partidos, a esquerda não quis. Olha só, eu queria colocar o seguinte, o Marcão explicou bem aqui a parte técnica e a evolução de uma situação. O Kim coloca da forma dessa que já tem uma fiscalização também, então, só que as CPIs ficaram muito politizadas, da maneira que eu vejo. Quem é adversário do governo e muitas vezes são obrigados a ser adversário. E quem é aliado é obrigado a ser aliado. Eu vivi isso na Câmara, aquele aliado de prefeito que era obrigado a ser aliado, então não adiantava. E o que era adversário também era obrigado a ser adversário. E isso vira um complicador numa CPI, porque aí a maioria acaba prevalecendo, principalmente no relatório. Né? Tem uma comissão que prepara um relatório com o relator, com os membros, com o presidente da comissão. Tudo isso envolve muita coisa. O que eu vejo, por exemplo, a situação do Jacques Wagner. Pô, o cara foi governador, é senador da República, e demonstra com isso a independência que o parlamentar precisa ter. Não é porque eu sou governo, porque o que faz quem é governo? Não, eu tenho conhecimento que não tem nada de errado, porque eu sou governo e eu tenho conhecimento, eu tenho informação. Quem não é governo alega, não, mas eu sou adversário, eles não me dão acesso, eu não tenho informação, então eu quero apurar. É um jogo muito político, a CPI acaba sendo um jogo político. É lógico que para o governo ter CPI, qualquer governo, não é interessante ter, porque quem é adversário tem um palanque que é a CPI, para fazer as ilações que ele acha melhor politicamente. Preservado blindado pela então, às vezes, parlamentar. Essa obrigatoriedade do parlamentar, que não tem, às vezes, independência, porque é um antagonismo muito grande hoje que a gente vive no país, na política nacional. Em outros casos também, mas principalmente na política nacional, é um antagonismo muito grande. Não há nenhum petista, não adianta a gente falar que é aquele ferrenho que vai citar uma coisa que o Bolsonaro fez boa. E fez. Mas também não há nenhum bolsonarista que acha que o PT fez uma coisa boa. E fez. Então, ouvir as duas partes é muito antagônico. É muito difícil. Então, a CPI, se for uma CPI de pessoas equilibradas, porque são eleitos para isso, e ninguém tem voto só enganando as pessoas, né? Eu acho que alguém escolhe pelo motivo. Então, isso que o Jacques Wagner faz como ex-governador, como um homem forte e respeitado do Partido dos Trabalhadores, e ele é respeitado, ele tem posições muito firmes e contundentes, sempre fez isso no mandato dele. Eu acredito que eu tenho medo de descambar para aquele palanque político, a CPI. É o famoso, a CPI sabe como começa, mas não sabe como termina. E o aposentado mesmo, como o Kika falou, vai ser o último a ser atingido de uma maneira... Eu sou a favor de abrir a CPI. Ô, Marcão, olha só. Eu também. Você é a favor? Sou totalmente a O caso favor. do Jacques Wagner causou um mal-estar enorme. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Meu pai sempre me ensinou, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E quem realmente está perdendo nesse momento é o aposentado. Então, é o seguinte, nós tivemos, Faria, quando nós fomos parlamentares, que nós participamos de várias situações na Câmara, situações complicadas que o município passava naquele momento, mas nós soubemos tomar uma atitude. Nós já chegamos ao chefe do executivo, quem era o prefeito no momento, são casos aqui que eu não posso citar, mas a gente chegou lá e falou para ele assim, cara, nós somos situação, mas isso que está acontecendo, nós não podemos continuar, senão vai morrer todos nós. Então a gente precisa dar uma satisfação, eu acho que o caminho é esse. E a partir desse momento que você tem esse diálogo com o executivo, com a pessoa que está comandando, você passa a ter o quê? Você passa a achar a saída de algumas situações adversas que a gente passa, como o país está passando nesse momento com o aposentado. Nós tivemos situações de que a gente chegou para o prefeito e falou assim, olha só, isso aqui não dá para a gente segurar. Isso aqui é uma situação e tal. Então, a gente precisa dar uma satisfação à nossa sociedade. E nós fizemos o quê? Nós fomos lá e demos satisfação à nossa sociedade e que hoje a cidade se beneficia em cima daquela decisão que nós tomamos lá atrás. Mas nós soubemos chegar para o executivo e mostrar... E ponderar.
a realidade do fato. Porque às vezes, ô Marcão, o executivo ele fica blindado de certas pessoas que não deixa chegar a ele a realidade dos chatos. E sim, a realidade das ruas. E aí só uma narrativa. Peraí, mas nós estamos falando do governo federal. Quem chegaria ao presidente Lula para falar com ele que ele não pode, não deve fazer isso? Hoje tem eles. Um deles é o prefeito de Maricá, o Quaquá, que é um vice-presidente do PT. Ninguém teria coragem de falar isso pro o Lula. PT tem gente. O Haddad. O Lula é ele e eu acho que acabou. o Haddad. Não vejo assim, não vejo Hélio, assim, não. Eu não sou no PT, não conheço Qualquer o PT. administrador, ele tem, se ele tiver uma pessoa que seja, que goste dele, gosta do governo, ele vai chegar e vai falar assim, ô presidente, as ruas estão falando isso. As pesquisas estão dizendo isso. E eu acho que se o senhor continuar nisso aqui, vai acarretar aquele problema lá na frente. Então é importantíssimo que o administrador ele tenha pessoas que falem a verdade isso para ele. Acontece, Érico, quer ver? Para dar um exemplo de que nós vivemos, só que o Quinca colocou aí, aconteceu uma CPI contra o ex-prefeito Luiz Barbosa. E que foi montada, foi organizada, porque naquele momento o município recebeu uma quantidade de leite para ser distribuído para algumas instituições. E o secretário de assistência, ou a secretária, acabou uma instituição não estando apta a receber, mas recebeu o leite. Mas caçar um prefeito por uma ação que houve eu não sei se um descuido, não foi ali um desvio assim, foi uma erário público. Foi uma improbidade antes de ter mudado a lei, que agora a lei não tem mais Então, quando teve a CPI, foi constatado que teve uma instituição que recebeu leite que não estava apta a receber, mas caçar um prefeito por causa disso, que é muito complexo, não é fácil conviver, é o que eu digo, na política, sobreviver e conviver com algumas coisas não são fáceis, mas eu também não vejo que isso seria motivo para afastar um prefeito, uma coisa pontual, muito detalhe. Eu acho o seguinte, eu acho que existe uma coisa que o Quincas falou, e aí a gente vai fazer lá e cá, vai fazer governo federal e governo municipal. Ninguém governa sozinho. Com certeza. Então, assim, você precisa dividir o poder. Não tem jeito. E autonomia, né? Então, assim, tem que ter. Então, assim, se eu sou vereador ou se eu sou deputado federal da base do governo, né, eu tenho que ter, né, determinados privilégios em relação liberdade a ter acesso a instâncias do governo, mas eu também tenho que ter um privilégio para chegar no ouvido do secretário, ou do prefeito, ou do ouvidor, ou do ministro, falar, gente, isso aqui não está legal, isso aqui está ruim, porque, sabe? Então, assim, está gerando dúvida. Não dá para você ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas em volta do presidente, ou em volta do governador, ou em volta do prefeito, querendo blindar ele, ninguém, você é secretário. Dizendo que tudo está bonitinho. Não, você é secretário, eu sou prefeito, o Hélio é meu relações públicas, você não consegue falar comigo nunca. Você não consegue nunca, eu quero falar com o Marcão, porque estão roubando na rua, eu quero falar com o Marcão é meu prefeito, eu quero falar com ele. Não fala com ele não, que depois você fala. Hoje você tem algumas situações em que você tem alguns prefeitos e alguns governadores, vou falar de prefeito e de presidente, que estão tirando os assessores para dar um espaço aberto para poder as pessoas chegarem até ele, seja vereadores, apoiadores, seja opositores, porque às vezes o cara não chega. Então, essa situação do INSS, no meu entender, a gente teve a denúncia, né, do processo via CGU, foi a Controladoria Geral da União que, identificou. Você tem agora uma informação que saiu, acho que no Jornal Nacional, de que lá atrás houve uma denúncia na Polícia Civil do DF, e o processo foi até um certo ponto, aí se identificou que deveria ir para a Polícia Federal e a coisa morreu, tem isso também. Então, tudo isso aí, a CPI vai apurar. Vai apurar. Para que você possa ter uma linha do tempo, porque o que acabou acontecendo? Esse é o ponto que o Quincas falou, eu acho que é o ponto fundamental da questão do INSS. A gente precisa defender o mais frágil. A gente precisa cuidar do mais frágil. E hoje você tem várias pessoas, né, que foram atingidas, não sabe que foram atingidas, entendeu? E você só vai conseguir blindar e criar dispositivos de evitar que isso aconteça através da ação parlamentar. Vai ser uma CPI mista, né? Deixa eu Vai só, ser a CPMI.
Se Deus quiser. Bom, se o Hugo deixar, né? Olha só. Ah, tem essa também. Por isso que eu perguntei do Júnior do Peixe. Olha só, a gente está vivendo num momento globalizado. Hoje, todo governo, ele tem, para ele tomar uma atitude, ele faz uma pesquisa. Sim. E eu vou dizer a vocês, a partir daqui, acho que 5 dias, o governo vai tomar outra atitude. Porque o governo já está fazendo uma pesquisa, como está a popularidade dele, esse desgaste do INSS. Enorme. pra ele. Enorme. Então ele vai acabar tomando uma outra atitude que vai surpreender. Você está certo. Vai tomar outra atitude. Pode acontecer mesmo. Por quê? Eu vou dizer, Hélio, porque eu tenho conhecimento. O governo já está fazendo uma pesquisa a respeito da questão financeira, da inflação. O governo já está fazendo isso. E isso ele já vai ter os dados. Então, juntando com esses dados que tem, o que você acha da economia? O que você acha da inflação? E tem outras perguntas dentro dessa enquete que vai chegar o governo a tomar uma atitude enérgica. Você respondeu pesquisa. Não respondi. Tu foi pesquisar na rua. Não, Eu fui não é pesquisar na rua. Eu fui Hoje, pesquisar na internet. hoje não se pergunta. Na internet fui pesquisar. Deixa eu só Na te falar, internet. Hélio. No YouTube. Hoje não se faz mais a pesquisa na rua. Hoje não se faz mais a pesquisa no YouTube. Hoje você responde a pesquisa pelo teu telefone, a pessoa liga para você. Então, o que eu quero dizer, o governo hoje, o Marcão, ele só vai na contramão se ele tiver o intuito de ir na contramão. Verdade. Porque se ele quiser andar na linha correta, ele tem todas as ferramentas informações para ele andar na linha correta. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um viaduto lá no tal lugar lá tal. O que você acha de fazer esse viaduto lá? E tem uma pesquisa para isso. Então, hoje você tem que ouvir as bases. Hoje você tem que ouvir as pessoas, o que ela acha daquilo. E eu estou te falando, o governo vai tomar uma atitude Eu espero que tome mesmo. enérgica em cima dessa situação do menos favorecido, Tem que é o que tomar, não aposentado. tem Eu tô outra doido, saída. ó, eu só quero assim, gente, pesquisa aí. Júnior do Peixe. Dá uma pesquisada no Júnior do Peixe. Para encerrar esse papo, estão me dando uma sugestão aqui, já eu falo sobre isso, mas não é para o programa de hoje. Eu preciso... Estão pedindo para eu falar do bebê reborn. Ai, meu Deus, nem fala. Eu preciso de uma psicóloga para estar aqui no programa e alguém que queira o bebê reborn. Vamos falar sobre isso aí. Misericórdia, Isso meu é um negócio muito doido. Carlos Lupe, o ministro Lupe, ele realmente se omitiu? Não sei se ele se omitiu. Eu penso o seguinte, assim... Porque vocês dois são do PDT, né? eu acho engraçado assim a gente colocar isso, né? Existem figuras e figuras, né? Você tem o presidente nacional do PSD, que é o Kassab, que tem um perfil. É um perfil. Ele tem um jeito de se expressar, um jeito de se colocar. Grace Hoff tem outro. Né? E você tem da Grace Hoffmann, que tem outro, e você tem o do Lupe, que é um outro perfil. Né? Então, assim, o que eu vejo, na minha opinião, a gente teve agora, recentemente, uma reunião estadual, né? O Lupe foi, assim, literalmente questionado por várias lideranças, vários deputados, vários vereadores, e ele apresentou uma série de questões, até técnicas, né? E falou que, isso foi muito antes dele sair, ele falou, se for necessário eu saio. Não tem problema nenhum, eu não devo nada. Eu quero mais é que investigue. E foi decidido, inclusive, chamar o Ministério Público para dentro. O Ministério Público ele é externo, né? Chamar ele para dentro. Então, assim, eu particularmente penso que, muitas das vezes, né, quando você fala em retirar alguém do governo, não importa ele, secretário de governo, por exemplo, né? Recentemente teve aquela confusão lá com o secretário de saúde aqui. Né? A mulher não era a mulher dele, é namorada dele, então não é nepotismo. Mas já tinha gente, sai. Eu acho que existe uma questão muito, muito pontual. Cada caso é um caso. Eu acho que o Lula, com o ministro das Comunicações, com o Juscelino, ele cometeu um erro, porque o Juscelino foi denunciado.
né? E ele ficou demorando para tirar o Juscelino do ministério. O Lupe nem citado é. Não, tirar o Lupe é como tirar o presidente da República. Entendeu? Porque não chega nele. Ele, quando teve o problema, está apurando. Então, acho que, às vezes é um exagero. Pode ser para preservar um pouco o governo, pode ser, mas eu acho que ele continuar não mudaria muito. Ele está agora o Volney, né, que é do PDT, ou seja, mudou a figura, mas continua o mesmo grupo, é verdade seja dita. Então, assim, eu entendo que não houve... É aquilo que eu falo, cada um é de um jeito. Por exemplo, eu poderia estar na posição... Porque cria uma mácula, né? Eu poderia estar na posição do Lupe, professor Marcão. Recebi lá a mulher naquela coisa, tá tendo isso. Né? E eu poderia falar assim, deixa eu ver esse negócio. O Lupe, ele entrou na Previdência com um foco assim muito direto. Juros do consignado. O tempo todo o Lupe ficou, todas as reuniões que nós tivemos, oficiais do PDT, o Lupe batendo pesado. Eu estou brigando com o Itaú, com não sei quem, porque os juros é um absurdo. Os juros do consignado é um absurdo, eu quero botar para menos de 1%. Então o Lupe ficou 100%, posso dizer, focado nisso e em reduzir as filas, porque foi aquele problema dos médicos peritos, que tinha perícia aí parada há 2 anos. Gente que já tinha que parar de receber benefício e gente que queria, né, se aposentar ou se afastar por questão médica. Então ele focou nesses 2 pontos. Então essa questão específica que a menina lá trouxe, a conselheira, pelo jeito dele, talvez pela maneira como ele pensa, aquilo passou batido. Talvez para mim, eu pensaria diferente. Eu já sou um cara mais policialesco, é a minha linha de pensamento. Eu sou mais de ficar ali, de ver, peraí, tem uma coisa esquisita aqui, que número não, peraí, tal, eu briguei lá porque, né, era o S, não tinha. Então, assim, é um estilo. Eu não posso dizer que ele prevaricou, porque o processo aconteceu, a CGU teve total liberdade. Agora, o fato é, ele é um político, ele representa a liderança de um partido político e representa uma força de apoio ao governo. Conclui que eu querer tirar ele é um processo natural de briga política. Natural. Olha só, vou para o comercial agora, quero chamar a Original Drogaria, as ofertas de hoje da Original, e tem um amigo nosso que chegou aqui, não vejo esse danado há um bocado de tempo, cara, e mandando um abraço para todos nós, Claudinho Moreira. Claudinho. Chegou agora aqui, bom dia, parabéns pelo debate. Não vejo Claudinho aí há tempo, não sei nem onde ele tá. Faz 5 minutos nós falamos o nome do pai dele. É verdade, é verdade. Claudinho, um abraço, meu irmão, precisa aparecer aí, não tem te visto. E sobre o bebê reborn, eu vou me preparar para isso aí. Eu estou querendo falar disso aí. Maria Feliz está aqui falando com a gente sobre isso. Mas aí eu preciso ter aqui um psicólogo aqui no programa para falar sobre esse negócio. E alguém que aqui em Teresópolis, porque eu não sei quem, que esteja criando um bebê reborn. Se for falar de bebê reborn, eu acho importante abordar o assunto de como a Ucrânia está fazendo para poder premiar o pessoal com videogame na guerra, tá? Você vai me explicar isso no comercial. Doideira. Olha só, Original Drogaria, ofertas para hoje da Original, joga na tela. E daqui a pouco tem do Oliveirão também, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é carnes no Oliveirão. O Biocê, triplação, isso é para gripe, né? Caixinha com 30, R$ 29,99. Alto Vaza, Bom Sucesso e Vargem Grande nessas 4 lojas. Biocê, triplação, é vitamina C, para gripe, R$ 29,99. Pode jogar, pode trocar. Ambroxmel, é xarope, né? Adulto e infantil, R$ 14,99 a unidade. Alto Vaza, Bom Sucesso e Vargem Grande nessas 4 lojas. Loraslive, 10 mg, também é para gripe, né? R$ 4,99. R$ 4,99. Esse remédio tá barato. O Fitos Adulto e o kit xarope 100 ml, R$ 14,99. É porque esfriou e o negócio hoje é promoção para gripe. Ciclogex Spray, sabor menta, R$ 9,99. Somente R$ 9,99. O Resfregripe, caixinha com 20, R$ 8,99 a caixa, para gripes e resfriados. Refesgripe. São as ofertas de hoje da Original Drogaria. Em suas 4 lojas, a gente vai para o comercial. Olha lá, chegou agora, tá lá em cima da mesa ali, ó. Café. Vou tomar agora. Não, deixa ir para o comercial. A gente volta já.